Olá a todos e bem-vindos à segunda parte deste tutorial. Na primeira parte, criamos a modelagem tridimensional do sobrado. Agora vamos demonstrar como realizar estudos de insolação, gerar os desenhos para o projeto arquitetônico e renderizar as imagens para a apresentação. Com o modelo arquitetônico concluído, vamos agora realizar os estudos de insolação do projeto. Antes de tudo, precisamos especificar a localização da obra. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone Luz do Sol, localizado na barra de estado, para acessar a janela de propriedades de insolação. Clique sobre o botão de localização, selecione o estado e o município desejado. Se preferir, você poderá marcar a opção Definir local manualmente e especificar os valores para latitude e longitude. Clique sobre o botão Definir como padrão para que este local seja configurado ao iniciar um novo projeto. Clique OK para retornar. O ponto branco no mapa deve indicar a posição especificada. O próximo passo é indicar a direção norte do projeto. Clique sobre o botão Norte. Indique o primeiro ponto base e o segundo ponto apontando para a direção norte em relação à obra. Retornando à janela de propriedades de insolação, a seta deverá apontar a direção indicada. Opcionalmente, você poderá clicar dentro do círculo para indicar a direção norte e clicar no mapa para configurar a latitude e longitude desejadas. Você também poderá selecionar a data, a hora e o fuso horário. Aqui utilizamos GMT-3, que corresponde ao horário oficial de Brasília. Verifique qual fuso deve ser aplicado na sua região. Retornando ao projeto, passe para o modo Perspectiva Cônica e ative a luz do sol clicando sobre o ícone na barra de estado. Se você possuir uma placa de vídeo dedicada, poderá ver o efeito da atmosfera mostrado ao fundo. Aqui ao lado do botão Luz do Sol, também podemos encontrar os botões que controlam outros efeitos que podem ser aplicados na imagem, como sombras, que mostram as partes sombreadas do projeto, e a oclusão de ambiente, que ressalta os contornos e melhora a visualização da volumetria. Acesse a aba Renderizar e utilize a barra de rolamento do menu Insolação para visualizar a passagem do Sol com a variação das horas ao longo do dia. Com o Sol ao fundo, podemos agora ativar também o efeito de dispersão da luz do Sol. Para visualizar as diferentes posições do Sol ao longo do ano, acesse a janela Propriedades de Insolação e marque as opções Exibir a trajetória do Sol e também a opção Exibir solstícios e equinócios. A linha azul mostra a trajetória do Sol no solstício de inverno, enquanto a linha vermelha no solstício de verão. A linha central indica a trajetória do Sol nos equinócios. Escolha o ambiente do projeto e verifique como o Sol incidirá sobre seu interior nas diferentes estações do ano. Assim podemos observar que, neste ambiente, terá mais incidência direta do Sol durante o período de verão. Passamos agora para a geração do projeto arquitetônico. No quadro lateral, clique sobre a aba Projeto para expandir o gerenciador de projeto. É nele que criaremos as definições dos desenhos que serão adicionados nas pranchas do projeto. Clique com o botão direito do mouse sobre o item Vistas e no menu selecione a opção Criar corte. Indique os pontos para criar uma linha de corte transversal ao projeto, passando pela região da escada. Em seguida, indique mais um ponto para definir a direção e área de abrangência. Os símbolos do corte serão adicionados ao projeto e sua definição ficará visível no gerenciador de projeto. Clique com o botão direito do mouse para reativar o comando e siga os mesmos passos para criar um corte longitudinal. Abra novamente o menu Vistas e agora selecione o item Criar elevação. Indique um ponto para posicionar o símbolo da elevação e, em seguida, aponte a direção de visualização. Para criar a planta de cobertura, devemos tornar corrente
o primeiro pavimento abaixo do nível da cobertura, sendo nesse caso o pavimento superior. Desta forma, a seção em planta deste pavimento será representada em projeção na planta de cobertura. No menu Vistas, selecione o item Planta de cobertura e indique os cantos do retângulo de abrangência de forma a conter todos os elementos do projeto, tomando cuidado de reservar uma pequena margem para as cotas. Até o momento, trabalhamos no modo Modelo 3D. Vamos passar agora para o modo Pranchas do projeto, onde poderemos criar e organizar as folhas de impressão, adicionando as vistas que acabamos de definir no gerenciador de projetos. A folha 01 é criada automaticamente ao iniciar um novo projeto, já contendo um carimbo e uma prancha no formato A1. Caso precise alterar o tamanho, selecione a prancha e nas propriedades do inspetor de objetos, especifique o formato desejado. No item Pranchas do gerenciador de projetos, serão mostrados todas as definições disponíveis no projeto. Por padrão, temos os formatos A0, A1, A2, A3 e A4, de acordo com as prescrições das normas ABNT. Você também poderá criar a sua coleção personalizada de pranchas e carimbos nos modelos utilizados pelo seu escritório, salvar como arquivo template e utilizar para iniciar os projetos com os padrões de sua preferência. Esse processo será descrito passo a passo em outro vídeo deste canal. Repare que não criamos nenhuma definição para as plantas baixas. Isso poderá ser feito diretamente no modo Pranchas, através do gerenciador de projetos. No tópico Pavimentos, selecione o item Térreo e arraste para o projeto. Aguarde a geração e posicione na prancha. Repita a operação para criar a planta abaixo do pavimento superior. Você poderá mover os desenhos normalmente para ajustar sua posição na prancha. Selecione a vista desejada e utilize o comando Mover ou pressione as setas do teclado para deslocar na direção indicada. É possível ainda definir o tamanho da região que será mostrada na vista. Clique sobre um dos pontos editáveis mostrados em azul nas bordas do desenho e em seguida indique sua nova posição. No tópico Vistas, selecione o corte A e arraste para o projeto. Aguarde a geração e posicione o desenho na prancha. Repita o processo com as demais vistas definidas no projeto. Para arrastar o desenho dentro da vista, ative a janela com um duplo clique com o mouse. Mantenha o botão do meio do mouse pressionado e movimente para posicionar o desenho. Desative a edição da janela com outro duplo clique com o mouse. Utilize o comando Ajustar, localizado no inspetor de objetos, para alinhar as bordas ao tamanho máximo do desenho. Para adicionar cotas, achuras e demais indicações necessárias ao projeto, selecione a vista e no inspetor de objetos clique sobre o comando Editar Desenho. A vista será isolada do restante da prancha para a edição. Apesar do desenho gerado estar visível, não será possível selecionar ou alterar seus objetos. No entanto, será possível utilizar como referência para capturar pontos e regiões. Na aba Desenho, clique sobre o comando Cotas e passe a indicar os locais onde deseja adicionar medidas. Crie as achuras para indicar regiões revestidas com cerâmica ou outro material. Adicione textos. Indicações de chamada e outros elementos gráficos necessários ao projeto. Quando
Pressionando finalizar a edição, clique sobre o botão concluir. Eventualmente, caso o desenho gerado automaticamente precise de ajustes, você poderá editá-lo para realizar as correções necessárias. Selecione a vista e no inspetor de objetos clique sobre o comando Editar Geração. É importante lembrar que, caso venha alterar o modelo 3D do projeto, ao atualizar a geração, essas modificações serão descartadas. Recomendamos realizar esses ajustes na fase final do projeto, quando estiver totalmente definido. Faça as modificações e, ao finalizar, clique sobre o botão Concluir. Se for necessário modificar o projeto, realize todas as alterações no modelo 3D e retorne ao modo Pranchas do projeto. Selecione todas as vistas e no inspetor de objetos, clique sobre o comando Atualizar. Todos os desenhos serão gerados novamente e atualizados de acordo com suas definições. As cotas, achuras, textos, indicações de chamada e outros objetos adicionados com o comando Editar Desenho não serão alterados. Somente as modificações feitas com o comando Editar Geração serão descartadas e substituídas pelas gerações atualizadas. Todos os desenhos são criados na escala 1:50, com exceção da planta de cobertura, que é definida inicialmente para a escala 1:100. Em determinados projetos, eventualmente, poderá ser necessário alterar essas escalas. Selecione o desenho e no inspetor de objetos altere a propriedade Escala para o valor desejado. Os desenhos serão então ajustados para o novo tamanho. As cotas, indicações de chamada e demais símbolos serão ajustados de forma que os textos e setas mantenham o mesmo tamanho configurado para o estilo, garantindo que continuem legíveis quando o projeto for impresso. Diversos modos de layout poderão ser aplicados aos desenhos para aprimorar sua apresentação. Selecione a vista desejada e no inspetor de objetos ajuste a propriedade de layout para uma das opções disponíveis: texturas, monocromático, texturas e arestas e desenho técnico. Você também poderá ativar a insolação, especificar uma hora e data e marcar a opção para projeção de sombras. Quando uma vista estiver selecionada, é possível utilizar a barra de rolamento na aba Renderização para ajustar a hora. Caso uma folha apenas não seja suficiente para a apresentação do projeto, clique sobre o ícone com o sinal mais localizado na guia Pranchas do projeto para adicionar quantas folhas forem necessárias. Os carimbos devem mostrar o nome de cada folha se possuírem textos variáveis com a chave folha. Para alterar o nome de uma folha, clique sobre a aba com o botão direito do mouse e no menu selecione a opção Renomear. É possível adicionar janelas com vistas para o modelo tridimensional nas pranchas do projeto. No modo de modelo 3D, selecione o tipo de perspectiva e posicione no ângulo desejado. No gerenciador de projetos, clique com o botão direito do mouse sobre o tópico Vistas e selecione o item Vistas 3D. No modo Pranchas, arraste a nova definição para o projeto. Ative a janela com um duplo clique com o mouse para realizar alterações no ângulo de visão e posicionar a câmera. Desative a edição com outro duplo clique com o mouse. Para criar um corte perspectivado, retorne ao modo 3D e na aba Visualizar, clique sobre o ícone Definir plano de corte. Indique os pontos para a linha de corte e, em seguida, selecione a área de abrangência. Utilize a barra de rolamento do menu para posicionar o plano de corte dentro da área de abrangência. Crie a definição de vista 3D e retorne ao modo Pranchas para adicionar a vista nas folhas do projeto.
Não existe um processo automático para a criação da planta de situação, mas existem alguns atalhos que podem ser utilizados. No gerenciador de projetos, arraste o pavimento térreo para a prancha para definir e criar uma nova planta baixa. Dê um duplo clique com o mouse sobre o título para renomear o desenho para planta de situação. Selecione a vista e no inspetor de objetos especifique a escala 1:250 e clique sobre o comando Editar desenho. No controle de camadas, torne corrente a camada pena 1.0. Ative o comando linha e crie um polígono seguindo o contorno da edificação. Agora torne corrente a camada pena 0,25 e crie o polígono seguindo o contorno do terreno. Crie outros polígonos contornando alguns itens que acharem interessante mostrar na planta de situação, como por exemplo a piscina. Clique em concluir para finalizar a edição. Selecione a vista novamente e ative o comando Editar geração. Selecione todo o desenho usando as teclas de atalho Ctrl mais T e pressione Delete para apagar toda a geração. Pressione o botão Concluir para sair da edição. Edite novamente o desenho para criar as indicações necessárias à planta de situação. Crie as cotas. Preencha a região da edificação com achuras. E anote o texto a construir. Crie as demais indicações exigidas pelas normas locais. Quando finalizar, clique em Concluir. Selecione a vista e clique sobre o comando Ajustar. Projeto concluído, vamos passar para a fase de impressão. No modo Pranchas, selecione a folha que deseja imprimir e clique sobre o botão Imprimir, localizado na barra de título. Uma nova janela com a visualização da impressão será exibida. Clique sobre o ícone Configurar e selecione a impressora ou gerador de PDF que pretende utilizar. Indicamos o PDF Creator, link na descrição. Especifique o tamanho do papel, optando pelos tamanhos iniciados por Oversize. Eles têm o tamanho um pouco maior que o padrão. Isso evita que as bordas sejam cortadas. Configure também a orientação do papel e a qualidade desejada para impressão de acordo com a sua impressora. Clique sobre o botão Capturar e indique no projeto os cantos da área que será impressa. Será possível ajustar a escala de impressão para o valor desejado ou ajustar a região capturada ao tamanho da página, mas recomendamos deixar em Escala do projeto, para que os desenhos sejam impressos nas escalas indicadas na prancha do projeto. Verifique a previsão da impressão e, se estiver tudo correto, pressione sobre o botão Imprimir. Se optou pelo PDF Creator, ele poderá exibir uma janela onde deverá preencher o nome e a pasta onde será criado o arquivo PDF. Projeto impresso, vamos ver agora alguns conceitos básicos de renderização. Retorne ao modelo 3D, onde adicionaremos paisagismo e alguns objetos do entorno. No quadro lateral, acesse a aba Blocos. Clique sobre o ícone Abrir blocos de arquivo e procure pela coleção
Ruas e cruzamentos. Localize o bloco Rua Larga, meio fio rebaixado e selecione com um duplo clique com o mouse. Posicione o bloco próximo ao muro. Selecione a inserção e use o comando mover para posicionar o bloco alinhado ao canto do muro. Novamente, clique sobre o ícone Abrir blocos de arquivo e agora selecione com um duplo clique com o mouse o bloco Rua Larga Calçada. Repare que ao aproximar o bloco da inserção anterior, ele irá se ajustar automaticamente aos pontos de conexão definidos em cada bloco. Adicione mais inserções para formar a rua. Se necessário, também poderá adicionar blocos de esquina. Na aba Estruturas, clique sobre o comando Cercas e, em seguida, Abrir componentes de arquivo. Clique sobre a coleção Cercas Residenciais e selecione o estilo Muro Antigo, com um duplo clique com o mouse. Crie muros nos dois lados do sobrado. Utilize o comando Mover para posicionar os muros alinhados aos já existentes. Na aba Blocos, clique sobre o ícone Abrir blocos de arquivo e procure pela coleção Vegetação Arbustos. Selecione com um duplo clique com o mouse o bloco Arbusto 12 e posicione no jardim. Agora, selecione um arbusto de sua preferência e adicione alguns em frente ao muro. Selecione uma das inserções, mantenha a tecla Ctrl pressionada e utilize as setas do teclado para girar a inserção. Isso fará com que não pareçam iguais. De volta aos blocos, abra a coleção Vegetação Canteiros e pegue o bloco Canteiro Circular. Adicione um em cada lado do sobrado. Abra a coleção Vegetação Árvores, localize o bloco Árvore 03 e adicione uma inserção em cada um dos canteiros. E também algumas inserções sobre os lotes vizinhos. Para criar um gramado tridimensional, selecione a laje com a grama e no inspetor de objetos, modifique o tipo para Grama São Carlos em Leiva 3D irregular. Esse recurso deve ser usado com moderação, porque poderá tornar o processo de renderização mais lento. Na aba Renderizar, clique sobre o ícone Configurar Render e na janela de configuração do LuxCore Render, selecione a resolução 1080p. Na aba Configurações de iluminação, clique sobre o botão Aplicar HDRI e selecione o arquivo Alton Park 4K e ajuste o ângulo de rotação para 160 graus. Os arquivos HDRI trazem toda a configuração de luz necessária para uma renderização externa. Então você poderá desmarcar todas as outras opções de fontes de luz, deixando marcada apenas a opção HDRI. Clique OK para retornar ao modelo. Ative o quadro de previsão de render para visualizar na tela a parte da imagem que será efetivamente renderizada. Você poderá ajustar o seu tamanho usando a barra de rolamento do controle. Posicione a câmera na altura do observador, apontando para o ângulo de visão desejado, e clique sobre o botão Renderizar imagem. Depois do processamento inicial, a janela do LuxCore Render deve abrir e mostrar o progresso da renderização. Quanto mais tempo renderizando, melhor será o cálculo de distribuição da luz e a qualidade da imagem. Na janela de log do LuxCore Render, você poderá conferir o tempo decorrido em segundos. A cada 120 minutos, a imagem deverá ser filtrada e salva na mesma pasta e com o mesmo nome do projeto. Para ver uma prévia da imagem com o filtro aplicado, selecione no menu Image Pipeline o item Pipeline 1.
Encerre o processo de renderização quando desejar, fechando qualquer uma das janelas do LuxCore Render. Se optar por renderizar novamente, o programa exibirá uma imagem da última renderização. Se deseja utilizar esta imagem no projeto, clique em Salvar. Se selecionar a opção Sobrescrever, a imagem será descartada e sobreposta pela nova renderização. Você poderá adicionar uma imagem no projeto arquitetônico selecionando o comando Inserir figura, localizado na aba Desenho. Selecione a imagem, ajuste o tamanho desejado e posicione no projeto. E assim concluímos este tutorial. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este.